Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira hoje, nosso último dia de reflexão na semana, nossos estudos que tanto prazer nos trazem. Este encontro de hoje, nós vamos refletir as palavras de Jesus, os diálogos, os acontecimentos narrados na obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Inicialmente, então, vamos fazer nossa prece, como é de nosso costume. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, nossas consciências iluminadas, Pai, possam buscar respostas, caminhos, orientações mais precisas para o nosso caminhar. Nossos corações mais pacificados possam encontrar pouso, tranquilidade, para enfrentar os embates naturais da nossa vida terrena. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte e, através dos amigos espirituais, possa Ele se fazer presente junto de nós, nos amparando em todas as nossas necessidades. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Esse é o nosso desejo de todos os momentos em que aqui nos encontramos, de que possamos verdadeiramente estarmos bem de acordo, então, com aquilo tudo que nós merecemos e estamos necessitados de vivenciar. Meus amigos, vamos ao nosso boa noite, que já tem muita gente conosco nesse instante, partilhando das nossas reflexões. Vamos ver aqui Silvia, Brígida, Laura, Ivete, Célia, são muitos amigos chegando, os coraçõezinhos, Tânia, seu Antônio chegando conosco, Rosângela, Neuza, Mauro, são Eliane, Marcelo, os amigos que todas as noites nós temos nos encontrado. E quando tudo isso passar, quem sabe nós poderemos nos encontrar pessoalmente em algum ambiente para festejarmos essas nossas reflexões tão preciosas. Sandra, boa noite. Jane, Wilson, Terezinha, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Cláudia, que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que nós consigamos tirar melhor proveito da oportunidade que estamos tendo. Edith, boa noite. Maria, boa noite. Lourdes, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Simone, é sempre essa festa. Todas as noites, para nós, esse início é sempre essa festa, coraçõezinhos positivos, vibrações, alegria, que nós precisamos disso, da alegria para continuarmos a nossa jornada. Meus amigos, nesta noite, nosso capítulo de estudos e reflexões é o capítulo 26 da obra Boa Nova, que tem como título A Negação de Pedro. Nós já fizemos na semana passada, uma parte desse capítulo, não concluímos o capítulo, mas sim fizemos uma parte. E paramos no momento em que Jesus alertava os seus de que se aproximava o momento de que ele deveria passar por uma série de dificuldades, a hora do derradeiro testemunho dele. E naquele momento ele dizia que quando isto acontecesse, aqueles seus tão amados, tão queridos, tão companheiros iriam fugir, não iriam se apresentar, não iriam estar ao seu lado. Isto é para que a gente veja, e Pedro fica assim muito assombrado, mas como pode esse comportamento? Eu nunca vou te deixar, mestre, eu nunca vou te negar. No entanto, Jesus diz a eles que não se preocupasse, que ele entendia isso como algo natural. E foi o nosso último comentário da semana passada, esse natural onde Jesus diz: ainda não estão preparados para dar testemunho, eles só estão preparados para aprender. O que mostra, e muitas vezes a gente não entende, como comentamos, de que na hora mais difícil nos faltam aquelas companhias a que estamos acostumados ao longo da vida, ou que nos viram as costas,
não partilham da nossa dor como nós gostaríamos que partilhassem, parece que não compreendem o quanto estamos passando e se afastam. E Jesus disse: é natural. Quem assim procede ainda não é capaz, não está pronto para dar um testemunho de companheirismo, de fidelidade, de amor maior, no sentido mais pleno. A limitação dele está um passo atrás. A limitação dele é um amor pequenininho, é uma compreensão pequenininha, e ele só está naquele momento na categoria do que precisa receber ensinamentos. E depois esses ensinamentos é que vão se desenvolver na sua consciência, no seu coração, e fazer um comportamento novo para essa criatura. Então Jesus compreendia os nossos diferentes graus de evolução e que nós não podemos pedir mais àquele que não tem como dar mais. E nós às vezes cobramos tanto das pessoas sem compreender que ela não vai conseguir dar mais que aquilo, porque ali é o seu ponto limite, é o seu ponto de evolução, é onde ela se encontra neste momento. Futuramente, porque Jesus diz ali, né? Eles ainda não estão preparados, senão para aprender. Ainda não estão preparados para vivenciar. Um dia estarão. Um dia mais amadurecidos, mais fortes, estarão sim amparados para tudo isso. Então, continuando, porque foi esse de quem não tem nem o rei tira. A Cidinha está passando aqui um ditado popular: de quem não tem nem o rei tira. E é verdade, Jesus era o rei dos reis e não tinha como tirar daquelas criaturas que ali estavam um comportamento diferente do que elas podiam apresentar. É isso que ele chama a nossa atenção. E é uma boa lição para nós, com toda certeza. A Lena chegando agora também, boa noite. Vamos correr aqui os olhos, Ivone, Leilinha, sejam todos bem-vindos. Continuando, dizia então a narrativa de Humberto de Campos, na fala de Jesus: antes que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então Jesus, ainda nos últimos instantes da sua vida terrena, ele queria deixar mais uma lição. E ele coloca como um novo mandamento, porque é aquela dimensão do amor que nós não conhecemos. Um amor em dimensões gigantes, como era o de Jesus, e o nosso tão acanhadinho, tão pequenininho. O que ele dizia é que já que estão prontos para aprender, apenas aprender neste momento, eu vou te deixar mais uma regra, mais uma lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então ele chama a atenção para que amigos, companheiros, a família, o grupo que está seguindo junto por alguma razão, que pelo menos entre os elementos desse grupo possa haver um amor maior. E qual era a imagem, ou qual era a referência desse amor maior? A forma como ele os tinha amado. E acabamos de ver a forma como Jesus os tinha amado, entendendo a maturidade de cada um, o nível de evolução de cada um, a capacidade de cada um, sem exigir mais do que aquela criatura poderia oferecer. Talvez o grande lance que Jesus tenha deixado para a nossa reflexão nesta fala, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, é exatamente esse, de que consigamos ter compreensão do mesmo jeito que ele teve, entendimento do mesmo jeito que ele teve, visão do mesmo jeito que ele teve sobre aqueles que estão conosco na caminhada e que estão limitados dentro das suas potencialidades. Elas ainda não se desenvolveram, que a gente aprenda a não exigir mais de quem não pode dar. Porque às vezes quando nós falamos assim, Jesus diz, amai-vos como eu vos tenho amado, e aí a gente acha que tudo é belo, tudo é flor, abraça, beija, Jesus queria o aconchego, a união, tá certo?
Mas como eu estabeleço aconchego, união, se não através do respeito, da compreensão do outro? Como eu posso estabelecer laços mais sólidos e mais profundos se eu não identifico o grau de cada um, o meu próprio grau, a minha própria limitação ou a minha própria capacidade? E como eu vou viver bem, conviver bem nessa lei do amor se eu não me aplico nesta observação e neste comportamento que Jesus preconizou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vos entendendo, vos perdoando, vos respeitando, vos compreendendo nas suas limitações, sabendo mesmo das suas fraquezas, e ainda assim eu te amo. Era isso que Jesus dizia. Portanto, o chamamento de Jesus é para esse amor compreensão. Um amor respeito, um amor compreensão, um amor entendimento. O que não quer dizer que nós vamos compartilhar, vivenciar as mesmas experiências limitantes do outro. Se já atravessamos aquele limite, não tem por que vivenciarmos isso ou ficarmos ali marcando aquele passo no mesmo lugar. Nós vamos em frente, respeitando o limite do outro, sem abandonar, sem esquecer, olhando, compreendendo, convivendo, embora não partilhando muito das suas ideias que não são cabíveis com as nossas ideias, não são compatíveis com as nossas ideias. Tudo isso é um exercício de vida que Jesus veio então nos ensinar. Eu vim para que tenhais vida e vida plena. Foi isso que ele disse. É vida em plenitude. Tenhais vida, participação, atividade, enrosco, vivência, tudo isso fazendo parte da nossa vida. E plena, quer dizer, com todas essas experiências, ainda assim a gente viva bem. Com tudo isso. É interessante, né, nós pensarmos isso a respeito desses ensinos de Jesus e não ficar na pauta do muito doce, muita coisinha, que não é bem isso. Não é bem isso. É uma coisa muito séria e muito profunda para que nós possamos refletir e que vai nos garantir viver de uma forma mais tranquila, com todas as diferenças. Porque diferenças não são defeitos, são só diferenças. Então, nós conseguimos conviver, né, com tudo isso da melhor maneira possível. E assim continua então Jesus para eles: que sejais conhecidos como meus discípulos. Porque num outro instante ele diz: os meus discípulos serão conhecidos por muitos chamarem. E aí novamente a gente leva para esse lado mais poético do amor, esse lado mais sentimental, quando amar é olhar em direção de, é acolher, é estar junto, é compreender. Então os discípulos do Cristo serão conhecidos por compreenderem e respeitarem. E aí a gente já viu que não é bem assim, porque nós vemos embates homéricos com palavras tão degradantes às vezes, partidas da boca daquele que se diz cristão, para com outro cristão, para com outro irmão, somente por causa de algum pensamento oposto, diferente, um comportamento que não lhe agrada. Não precisamos fazer assim. Nós podemos muito bem respeitar o outro na maneira de ser. Temos a nossa opinião, ele tem o direito de ter a opinião dele. Então aqui Jesus falava a respeito disso. O de vos amar uns aos outros como eu vos tenho amado, e que sejais conhecidos então como meus discípulos, se assim praticarem. Não pela superioridade do mundo. Então não há que subir no palanque para dizer: eu sou do Cristo, eu sou da luz, eu sou do bem, eu sou superior. Não é isso. O reconhecimento, ser reconhecido como um discípulo do Cristo, não é esse crachá, como ele já falou. Não é o crachá, não é a libré do Senhor que vos dará a entrada no reino dos céus.
E nem por dizer Senhor, Senhor, ficar batendo no peito, dizendo que é melhor que o outro. Não é isto. Por isso, ele diz ali, não pela superioridade no mundo, porque essas coisas dão destaque no mundo. Ah, olha que maravilha, e dá um título aqui para esse, dá um título ali para esse, como se fosse um título de grandeza espiritual, moral. Só Deus sabe o que está por trás de tudo isso, as nossas vidas todas. Como eu digo, o nosso livro da vida eterna, quais os capítulos que foram escritos e como eles estão escritos, o que é que eles contêm. Só Deus sabe. E de repente as pessoas estão se enaltecendo. Não tem sentido. Também, ele dizia, né, não seja pela superioridade no mundo ou pela demonstração de poderes espirituais. Um alerta. Porque nós temos, infelizmente, um costume valorizar muito as pessoas no meio espírita pela mediunidade que ela apresenta. Então ele dizia, olha, nem pela demonstração de poderes espirituais. Não é porque ele consegue fenômenos, ele consegue realizar curas ou materializações, ou consegue psicografias fantásticas, escrever obras maravilhosas, que ele é um verdadeiro discípulo do Cristo. Porque muitas vezes ele, como médium, é uma faculdade orgânica desenvolvida, ele tem a capacidade de realizar uma série de coisas que outros não têm. Mas isso não lhe dá superioridade moral. Porque a gente vê fazendo tanta bobagem com aquilo tudo que é trazido. A Cláudia nos dizendo, João de Deus como exemplo, infelizmente. Infelizmente. Mas é um exemplo a ser lembrado e outros tantos. Então não vamos endeusar médiums como se fosse uma criatura fantástica. Sim, nós podemos dar reconhecimento à sua capacidade de produção mediúnica. É um médium de muita produção, é um médium ativo, isso nós podemos reconhecer. Mas o bom médium, como o próprio Kardec define em O Livro dos Médiuns, o bom médium é aquele que usa a sua mediunidade para as boas coisas e procede no bem. Então nós temos que olhar um pouco mais, nós temos que perceber um pouco mais da moral da criatura. Aí você põe um Chico Xavier diante dos olhos, como um bom médium, produzia fantasticamente na lavra mediúnica, mas tinha aquela moral, aquele código de moral ilibado, o cristianismo sendo vivenciado em todas as suas manifestações, porque Chico usava isso, de compreender, se amar como eu vos amei, quer dizer, compreendendo as diferenças. Chico teve cusparada na cara, foi capaz de limpar e sorrir para quem fez isso. Imaginem bem, porque compreendia a pequenez daquela criatura. Compreendia. E sabia que um dia ela ia mudar. Então nós vemos a recomendação aqui, olha, não pela superioridade do mundo, quer dizer, títulos do mundo não dizem que essa criatura é um discípulo do Cristo atuante, nem pela demonstração de poderes espirituais. Isso não diz respeito à ética moral. Nós vemos procedimentos horríveis com pessoas que são capazes de produzir fenômenos fantásticos. Nem pelas vestes que envergues na vida, porque nós valorizamos muito isso. A marca da roupa, o tipo do cabelo tratado, das unhas tratadas, o tipo do carro que a pessoa chega, a importância. Nós damos importância à embalagem, sem olhar o conteúdo. Às vezes a embalagem, como diziam os antigos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eram disso, e Jesus usa esse mesmo ditado, falando de sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Porque é essa condição, nós damos muito valor às vestes que envergamos na vida. E não só vestes, vestimentas,
adereços, não só isso, mas até a veste carnal, pela beleza, pela formação, pelo o que ela mostra, o equilíbrio, o cuidado, o zelo, enfim, nos agrada e nós compramos gato por lebre muitas vezes. Muitas vezes. É disso que Jesus, então, chama a nossa atenção. Para que isso não identifica ou não qualifica o cristão. Então, o que é que vai dar verdadeiramente essa qualidade de amar-vos uns aos outros como eu vos amei, o comportamento de verdadeiro cristão? Porque ele põe mas, e olha, quando vem o mas, espere o que vem depois. Continua ele, pela revelação do amor com que vos amo. Então, poder entender essa forma de amar que Jesus demonstrou, exemplificou, compreendendo as pessoas, ajudando as pessoas, orientando as pessoas, amparando as pessoas, também chamando atenção. Esta forma, então, revelar este amor, como Jesus amou, pela humildade que deverá ornar as vossas almas. E humildade na alma não é roupa miserável, não é uma vida miserável, não é isso não. Isso não é sinônimo de humildade, pelo contrário, isso é de avareza, isso é de falta de higiene, falta de cuidado, são essas coisas. Então não é isto, esta aparência, sabe, o falar mansinho, baixar a cabeça, nem sempre isto é um sinônimo de humildade. Não é um sinônimo de humildade. A humildade da alma que Jesus está falando, a humildade que deverá adornar a vossa alma. E essa humildade é perceber o tamanho de si mesmo diante da proposta do bem e da espiritualidade maior onde vamos chegar um dia. E aí quando a gente olha que é tão pequenininho, perto da grandeza de alguns espíritos, para nem chegar tão perto de Jesus, que seria o máximo para nós. Mas quando a gente percebe isso, que é quando a gente percebe que não sabe tudo que achava que sabia, não, que precisa de outras pessoas para saber alguma coisa, que sempre nós temos o que aprender, não somos donos da verdade, tudo para nós é vírgula. Então, quando nós vamos adquirindo essas visões, nós estamos desenvolvendo o exercício da humildade. Estamos nos humildando, nos colocando menos diante de outras condições que seriam muito mais. E essa é a humildade da alma, que pode estar na pessoa muito bem arrumada, naquela que tem 1000 títulos, naquela que tem posses, e ela continua assim, aberta para o novo, para o aprendizado, reconhecendo seus limites. Essa é a pessoa humilde, que não se sente maior que ninguém, de igual com todo mundo na face da terra. Ela pode ter maior poder aquisitivo, maior poder intelectual, mas é um ser humano como outro qualquer. Isto é sinônimo de humildade. Vamos ver que os amigos aqui estão fazendo alguns comentários. Silvio, boa noite. A Cláudia diz, como disse a irmã Chico, trabalho, trabalho, e hoje podemos dizer também estudo e estudo, assim erramos menos, com certeza. Primeiro vamos estamos naquela de aprender e agora praticar. Que nós possamos começar a fazer essa dupla jornada entre o conhecimento e a aplicação do conhecimento na nossa vida. A Tânia disse que antigamente um comercial TV que dizia a vida trata melhor quem se veste bem. Pois é a valoração, nós damos valor a isso. E é isto que o mundo material vê, né? Isso que o mundo material mostra. E muitas pessoas, por conta disso, se enganam. Como eu disse, a embalagem e o conteúdo, como é que fica. Bom, na continuidade, então, Jesus ainda citava, além dessa humildade,
pela boa disposição no sacrifício próprio. Essa lição de Jesus é fantástica. A boa disposição no sacrifício próprio, que é o seguinte, coisas em nós que precisamos sacrificar, erradicar. E nós só vamos fazer isso quando fizermos aquela autoavaliação do nosso autoconhecimento para o nosso autoaprimoramento. E vendo isto, começamos a sacrificar algumas coisas. Sacrificar, não dou mais essa atenção, não vou mais à frente. Vamos sacrificando esse comportamento que não é o ideal em nós. Mas para isso, Jesus colocou a boa disposição para sacrificar, para sacrifício próprio, para se dar em trabalho, para atender, para corrigir a si mesmo. Tudo isso é sacrifício próprio, porque é coisa que ninguém vai fazer por nós, somos nós que temos que fazer. E vamos sacrificar horas de descanso, e vamos sacrificar alguma atividade que poderíamos fazer. Perfeito, mas para isso é preciso boa disposição. Então, o que Jesus enaltecia era a boa disposição para o trabalho consigo mesmo. E às vezes nós não temos, que é a boa vontade. Nós queremos, mas ficam querendo molinho, que não resolve, que não age, que não toma verdadeiramente a frente da situação. Jesus falava que este trabalhador dele seria reconhecido também pela boa vontade consigo mesmo em vencer sacrifícios. Ele sacrificaria a si mesmo em favor de uma causa, de alguma coisa, de alguma melhoria. Boa noite, Gil, boa noite, Sebastiana. Vamos continuando que Pedro, naquele momento, ouve tudo isso de Jesus. E ele diz, mas afinal, Senhor, para onde vais? Onde ides, ele fala. Que está fazendo tanta recomendação assim para nós, onde é que o Senhor vai? Está falando que a hora é o momento dar o testemunho. Para onde? Jesus então responde a ele, ainda não te encontras preparado para seguir-me. Porque ele teve o ímpeto de querer ir também. Onde o Senhor for, eu vou também. Jesus diz, ainda não estás preparado para seguir-me. Quer dizer, Pedro estava ali, mudando muitas coisas da sua vida com o aprendizado que teve com Jesus, tendo tantos testemunhos, tendo um despertar de consciência tão grande, cheio de energia para poder dar conta da tarefa, e na ânsia de estar onde Jesus estaria, ir para onde Jesus iria, Jesus dizia, você ainda não está preparado para seguir-me. Então, há que ter qualidades suficientes para avançar. Ele era bom, ele estava em desenvolvimento, claro que era um espírito escolhido, à época era alguém confiável, mas ainda não estava apto com todos os requisitos para avançar mais um passo. Então Jesus ainda não. E eu gosto quando Jesus coloca esse ainda, porque ele não fecha a questão. Se ele coloca ainda não te encontras preparado para seguir-me, ele está dizendo um dia você vai ter essa preparação. Por agora você não pode ir. Por agora você não tem as condições, você não está pronto, mas você vai ficar pronto e um dia poderá seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Naquele momento em que esse diálogo todo está acontecendo, logo vai ter a prisão de Jesus, Pedro era muito apegado à família, com razão, tinha lá a sogra de Pedro, que é sempre citada no Novo Testamento, tinha a esposa de Pedro, tinha irmãos, ele era sempre uma pessoa muito voltada a esses compromissos da vida material, com justa causa. Mas o que Jesus está dizendo a ele,
O testemunho que ele daria mais tarde é de sacrifício. Algumas coisas ele teria que abrir mão, diminuir a sua atenção para poder abraçar outras. E de extrema abnegação, uma exclusividade. A dedicação ao trabalho. E somente mais tarde, depois que você tiver tudo isso organizado na sua vida, toda essa estrutura fortalecida dentro de si, é que entrarás na posse da fortaleza indispensável para dar esse testemunho. E foi o que aconteceu com Pedro, como com muitos deles. No final da jornada terrena dele, Pedro tem uma fortaleza imensa dentro de si. Uma consciência enorme do seu compromisso com o Cristo. Então, havia, naquele instante, ele não estava pronto, não estava maduro e não poderia passar pelas mesmas coisas que Jesus passaria. Pedro então diz a ele: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, poderás duvidar da minha coragem? Porque ele era um homem corajoso, ele era um homem do mar, era um pescador, acostumado a enfrentar intempéries, ondas fortes, acostumado ao trabalho bruto da pesca, da força, destemido porque fazia as pescas à noite, à madrugada, não se preocupava com isso, era um homem acostumado a isso. Esse acaso está duvidando das minhas forças? Ele achava que era apenas a coragem, o elemento que daria a ele a qualidade de seguir Jesus. Então não sou um homem? Porque era um homem honrado, um homem que cuidava da família, um homem que trabalhava. O título homem para ele era de chefe, era do chefe do clã, da família, da chefe ali naquela vila onde ele era um líder nato. Tudo isso, ele disse, mas acaso não sou um homem? Quer dizer, não sou uma pessoa com essa força? Por vós darei a minha própria vida, ele fala a Jesus. Ele gostava tanto, ele se encantava tanto com tudo que Jesus falava e fazia, e amava tão profundamente, que ele disse assim, eu dou minha vida. Eu tenho coragem suficiente para fazer isso. Eu enfrento qualquer coisa para defender o mestre. Foi o que ele falou naquele instante. O Cristo sorriu delicadamente e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A incompreensão, a inquietação pelo que viria, o desejo de proteger, de servir, de ser a barreira primeira, tudo isso, esse turbilhão em que Pedro mergulhou por conta da fala de Jesus, Jesus diz a ele, faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas me negado por 3 vezes. Jesus disse, olha, todo esse afã, todo esse vigor, essa força que você está disponibilizando, você ainda está precisando de alguma lição. Não é bem por aí. O testemunho não é esse. Não é bem por aí. E ele diz mais, né? A experiência te ensinará melhores conclusões. Tudo que nós vivemos, todas as experiências de vida que nós temos, diante das dificuldades, diante das situações que se nos apresentam, são lições que vão nos ensinar a tirar melhores conclusões de cada fato. E se conseguirmos tirar conclusões desses fatos, claro que nós vamos aplicar essas conclusões a outros fatos semelhantes que podem vir pela frente, mas que nós já saberemos como trabalhar com eles. Então, toda a nossa vivência é experiência, é aprendizado, é algo que nós estamos sim necessitando. E ele diz, para concluir, né? Te afirmo, te dou certeza.
Olha, a experiência está aí batendo na sua porta. A lição vai chegar correndo. Correndo, diz Jesus a Pedro. Porque eu te afirmo que esta noite, nem era para a noite seguinte, nada. Esta noite o galo não cantará sem que tenhas me negado 3 vezes. Imagine Jesus dizer isso para Pedro, que estava ansioso por defender a bandeira do Cristo. Era um balde de água fria, era como Jesus disse, Pedro pensasse, será que você não acredita em mim? Eu não sou capaz? Mas Jesus está, olha, preste atenção, não é bem assim como você pensa. Então, Pedro, ofendido, ele se sentiu ofendido com as palavras de Jesus e diz, julgais-me um espírito mau e endurecido a esse ponto? Julgar-me um espírito mau? Quer dizer, vou negar o meu mestre, vou virar as costas, não vou estar com ele, não vou dar o meu testemunho, um espírito mau, alguém ingrato, pois ele me ajudou tanto, fez tanta coisa boa. O senhor me julga uma pessoa ingrata, ou indiferente aí, endurecido, um coração endurecido? Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas, lá vem o mas, vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É uma fala tão importante, porque quando Jesus está dizendo ali, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, muitas dos comportamentos que nós podemos pensar como mal, que Pedro dizia, o senhor está achando que eu sou mal, que eu sou duro? Jesus sabia que ele não era nem mal e nem duro, mas ele era o homem do mundo, quer dizer, no nível daquela humanidade, naquele instante. Então este homem, nós que aqui estamos, esta humanidade terrena, nós ainda somos mais frágeis diante das dificuldades, diante daquilo que temos que honrar, que fazer, que dar conta, nós somos mais frágeis do que perversos, do que maus. Dá para entender agora aquela questão do Livro dos Espíritos, onde se fala a respeito do mal. Por que é que o mal tem tanto poder na Terra? Os maus têm tanto poder na Terra. Ou seja, os perversos têm tanto poder na Terra. E a resposta dos Espíritos, porque os bons são tímidos, são omissos, são frágeis. Não têm a mesma força, aquela força de querer, aquela vontade que Jesus acabou de dizer que nós precisaríamos ter, aquela boa vontade, aquele vigor, não temos para nos unir em favor do bem, em favor de uma causa boa. Nós não temos ainda isso. É disso que Jesus, então, está falando a Pedro, que ele não compreendia, né? A Cláudia dizendo, Marina, será que a humanidade sabe o que está fazendo? Claro que não, Cláudia. Jesus acabou de dizer que nós somos ignorantes aqui, que somos frágeis no intelecto, somos frágeis nos sentimentos, somos frágeis na vontade. Então não sabe, por isso que ele disse, é mais frágil do que perverso. Porque se soubesse e estivesse fazendo errado, seria uma pessoa perversa. Mas ele é mais frágil do que frágil nas propostas do bem. Nós variamos muito. Eu tenho fé, sim. Aconteça a primeira dificuldade para ver para onde vai essa fé. Ela balança inteira e se bobear, desaparece. Porque não temos verdadeiramente, não temos uma estrutura tão sólida ainda. Não temos essa força, nós somos frágeis. Por isso que Jesus estava então dizendo a Pedro disso, que ele não era mau. Jesus sabia que ele não era mau. Jesus sabia que ele não era indiferente aos ensinos. Era uma pessoa que tinha
claro, a intenção de participação dos ensinos, questionava, tentava aplicar e fazer o melhor. Sim, esse é o fato. Mas ele era frágil diante das coisas materiais, da dor, da perseguição. Nós vamos ver que é isso que Pedro passa nesse próximo capítulo, porque aqui encerrava então esse item, né? Ele diz assim: mas você vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Pedro não quis acreditar. E tão logo se verifica a prisão do Messias, quer dizer, estava acontecendo tudo isso, Judas ainda não tinha chamado os senhores lá, e os grandes senhores, mais os sacerdotes, soldados para prender Jesus. Não tinha, nada disso tinha acontecido. Mas tão logo se verifica a prisão, que foi mais a noitinha, a tardinha, nesse mesmo dia da conversa, tão logo acontece isso, para demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do evangelho do reino, Pedro atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém. Lembra da história que ele corta a orelha e Jesus refaz isso, faz um milagre ali diante dos olhos de todo mundo, e ainda diz que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Quer dizer, aquele não era o comportamento, porque quando damos um comportamento de agressividade, a resposta será agressividade, quando fazemos esse comportamento. Então Pedro, achando que ele estava defendendo Jesus, ele pega de uma espada e decepa a orelha de um servo de um sacerdote, que estava ali acompanhando o sacerdote. Conforme Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara. Na hora da prisão sumiu todo mundo. Cada um foi para um canto, cada um fugiu do outro e todo mundo se escondeu. Pedro não fugiu. Pedro e João permaneceram a uma certa distância observando os acontecimentos, mas os outros desapareceram. A humildade com que, como Cristo disse, que eles iriam abandoná-lo. E foi o fato, já estava ali se realizando. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles. Eles esperavam que Jesus tivesse uma reação, que fizesse alguma coisa contra aqueles sacerdotes, aqueles senhores, aqueles soldados, aqueles servos, que de alguma sorte dizimasse aquele povo, caísse um raio ali e todo mundo desaparecesse. E Jesus não fez nada, se entregou. Então isso para muitos deles foi um desapontamento, um desencanto. Eles, naquele instante, ficaram desapontados com Jesus. O colégio dos apóstolos se dispersava por isso. Essa humildade do Cristo de cumprir a lei, porque ele se entregou, porque era uma lei, ele estava sendo acusado de um crime e ia ser levado. Então ele se entregou, cumprindo. Isso era um gesto, então, de humildade, submeter-se à lei dos homens. Desapontaram algum deles que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante, porque eles achavam que naquele momento Jesus acabaria com todo aquele povo e iria ali decretar um novo reino, onde ele seria o rei dos reis. Eles achavam que era um reino terreno. Não entendiam o que tinha a mais. Pedro e João, eles acompanhavam de longe o grupo que conduzia Jesus. Jesus foi levado por um grupo de pessoas e eles de longe foram acompanhando. E a multidão foi aumentando, então eles foram no meio da multidão sem ser notados. Debalde procuraram os demais companheiros, não encontraram. Não viram os outros apóstolos, os outros discípulos. No meio daquela multidão, pequena multidão que se formou e que ia engrossando o cordão à medida que andava, eles não viam os companheiros de todos os dias, de todas as horas, os companheiros do Cristo.
não conseguiam perceber. E claro que isso refletia o medo que estavam sentindo e a fuga de muitos deles, por conta do medo de represálias, medo da prisão, medo da morte, medo dos castigos. Então, muitos fugiram. É o homem do mundo que Jesus falou, que ainda é muito frágil, é mais frágil do que perverso. Quer dizer, a atitude deles não foi uma atitude maldosa de abandono de Jesus, mas a fragilidade deles diante das prováveis dificuldades que teriam que enfrentar se declarassem seguidores do Cristo, enfrentando a morte, o sacrifício, o castigo, eles não se sentiram com força suficiente. Então é essa fragilidade que Jesus fala a respeito. Ambos, tanto Pedro como João, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Eles estavam firmes no propósito, eles estavam à distância, observando, mas aguardando em que momento eles poderiam amparar, ajudar Jesus naquela situação que ele estava vivendo, naquela dificuldade do momento. Quem sabe eles poderiam encontrar um recurso de salvá-lo. Quem sabe eles encontrariam um caminho de provar que ele não era nada daquilo que ele estava sendo acusado. Eles tinham esse pensamento. Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Então eles precisavam seguir juntos para saber tudo o que estava acontecendo, qual era a acusação, saber como ia a situação andar, para ver que socorro eles poderiam então providenciar. Depois de observar, recorreriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre. Então iam ver qual era a acusação, para onde ele seria levado, o que ele seria atribuído a ele como penalidade, como acusação. Iriam procurar então amigos em Jerusalém, simples, talvez algum ou outro mais importante, porque eles não eram frequentadores das altas rodas sociais de Jerusalém. Eles teriam que buscar alguma ajuda. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhe pesavam sobre a fronte. Sabiam que não ia ser uma coisa fácil. De instante a instante, se defrontavam com homens que estavam ali, acusando homens do povo, acusando Jesus de feiticeiro, de herético. Então, aquele feiticeiro, porque ele fazia milagres, porque ele fazia coisas que os outros não faziam. Herético, porque a heresia era ir contra a fé, né? Não professar a fé como eles entendiam que deveria ser. Então Jesus foi sofrendo as acusações ao longo do caminho. Essa da heresia, essa de ser feiticeiro, eram acusações que iam pesando sobre ele. E a noite caíra. Era tardinha quando isso aconteceu, já anoitecera. João e Pedro observam que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás. Caifás era como se a função de um prefeito em Jerusalém. Então chegaram à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para extenso pátio. Ali ele ficou. Vamos pensar, as casas tinham muro, uma grande entrada e um grande pátio. E a disposição das edificações era em torno do pátio. Inclusive esse local de prisão, mas era uma cela horrível, úmida, com grades voltadas para o pátio. Então quem estava no pátio via o prisioneiro e o prisioneiro via quem estava no pátio. Então primeiramente Jesus foi levado para esse local, na casa de Caifás. Foi aprisionado ali. As grades davam para o extenso pátio onde Jesus ficou trancafiado. E ali, aquele povo que acompanhou faziam zombarias com Jesus, gritavam impropérios para ele, coisas feias, palavras feias para Jesus, inverdades sobre a sua pessoa. E o pátio foi sendo invadido por uma multidão de pessoas alegres, exuberantes, porque elas estavam em plena festa
das comemorações de Pentecostes. E claro que esse povo animado pela bebida, animado pela festança, Jesus ali era como um grande circo para eles, né? Era um grande circo. Por isso que a gente já ouve dizer, dê ao povo circo e pão, você domina. É só dar o circo e o pão. E o circo estava montado para que eles observassem isso. Estava ali, montadinho, para que eles observassem isso. Foi Pedro e João compreenderam então que as autoridades do templo imprimiram caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se da sua entrada triunfal em Jerusalém como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Olha que mesquinhos. A gente olha assim, Jesus não olhava, ele ia olhar como almas frágeis, ainda presas às coisas materiais. E por isso ele não precisava nem perdoar, porque ele não se ofendia com esse comportamento. Mas a gente olha aqui de fora e diz, meu Deus, que gente mesquinha, que gente horrorosa. Porque Jesus entrou na cidade sendo recebido como uma pessoa importante, com os louros, né? Era aquele dia de Ramos, que é a entrada de Jesus triunfal, deram um manto para ele, receberam na cidade, como se desse a chave da cidade para um cidadão ilustre que chega. Ele foi assim recebido. E isso causou uma inveja naqueles homens do templo, naqueles homens importantes da cidade. Então, eles ficaram com uma inveja enorme. E porque Jesus representava a esperança para os corações daquelas criaturas sofridas, dos miseráveis. Esse povo que está lá em cima não está nem aí com os miseráveis. Eles não estão nem um pouquinho preocupados. Hoje nós temos umas histórias assim, né? Jantares regados a vinho e lagosta, e o outro com uma condição que não pode comprar uma cesta básica. E o povo que está comendo lagosta não está nem aí pensando naquele que não tem nem o arroz. É a mesma coisa. É a mesma situação. E eles tinham que se vingar de Jesus, porque ele estava sendo reconhecido como alguém que trazia um benefício a esses mais carentes, mais necessitados. Então eles tinham que arranjar um jeito de destruir essa imagem. Por conta disso, prepararam essa prisão de grades voltadas para o pátio, permitiram que todo mundo entrasse naquele pátio e o pessoal lá todo na festa, todo cheio do vinho, e agora tinha o circo armado. Então Pedro e João compreenderam que eles imprimiram um caráter popular. Foi de propósito. Aquela prisão foi trabalhada nesse sentido, arquitetada às escondidas. Judas só disse onde pegar, mas entre eles Judas também foi traído, porque Judas achou que eles pegariam e que Jesus faria alguma coisa. Entre eles combinaram diferente. Lá nos seus jantares eles combinaram outra história, de programar toda essa prisão, de colocar Jesus no palco, como um palhaço na vida, para que os outros pudessem rir dele, o escárnio sobre ele. Desta forma é que eles queriam então se livrar, né? A perseguição, vingando-se da sua entrada triunfal, porque ele foi recebido pelo povo, e esses homens não eram benquistos pelo povo. E eles queriam, dessa forma, se vingar de Jesus, que estava, assim, sendo recebido. É uma forma muito pequena, né, de agir, uma maneira muito pequena de agir, muito material, mas é o nível evolutivo dessas consciências. Consciências ainda adormecidas no poder. Como dizia o Chico, nossos irmãos equivocados no poder, nossas irmãs equivocadas no amor, são criaturas equivocadas na vida, com os valores, e por conta disso procedem dessa forma. Desta forma. João voltou então a Betânia,
para levar notícias à mãe de Jesus sobre o que estava acontecendo com ele. Imagine que mensagem que ele foi levar para Maria. Levar a sua calma, a sua tranquilidade, a sua docilidade, a notícia mais triste que aquela mãe podia receber. E ele foi lá para dizer o que estava acontecendo com Jesus. Pedro se misturou à aglomeração para observar no que ele poderia ser útil ao Messias. Será que ele conseguiria fazer alguma coisa? Então ele se misturou no pátio junto com o povo para observar se havia alguma chance de fazer algo. Meus amigos, a nossa hora. É uma pena, porque as reflexões são tão encantadoras e são momentos de repensarmos comportamentos, de trazermos vejam que o comportamento narrado aqui, a época do Cristo, acontece ainda hoje, no nosso mundo, na nossa humanidade terrena. E nós, muitas vezes, nos colocamos nessa fragilidade pelo medo, pela dificuldade, pelo compromisso que temos, ainda falseamos, porque não temos essa força toda para vencer e ir para a linha de frente, abraçando tanta coisa. Mas Deus é bom. Jesus é o Mestre amado, nos compreende e sabe, como ele disse, eles ainda não estão prontos. Ficaremos prontos, cada vez mais rápido, cada vez mais conscientes, cada vez mais fortalecidos para fazermos o que de melhor possamos fazer por nós mesmos e por todos aqueles que conosco partilham da caminhada. Nosso momento final, queremos então agradecer a companhia de todos durante todas as noites dessa semana dos nossos estudos. Vamos hoje à nossa prece a Bezerra de Menezes, na intenção mesmo de fortalecimento de todas as criaturas em todas as necessidades. Essa prece é uma prece direcionada a Jesus e traz Bezerra de Menezes como um daqueles que foi capaz de testemunhar, que foi capaz de se sacrificar, como um exemplo de cristão. Então, vamos pedir a esse irmão que tem mais força que a Bezerra de Menezes, que nos ampare também na nossa fragilidade. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou males espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz permaneça entre nós, que a luz se faça nas consciências e em todos os lares desse planeta. Que haja verdadeiramente alegria de viver em nossos corações. Muita paz, muita luz. Segunda-feira, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui novamente reiniciando a nossa semana de estudos. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, agora e sempre.